pergunta que não quer calar: qual será a melhor opção de notebook para trabalhar com design gráfico em 2023? Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje não sou eu que vou dar a resposta para vocês, mas eu trouxe aqui para o canal um especialista em hardware para conversar sobre o assunto. Vamos lá? Quem vai participar aqui do canal hoje é o Johnny, do canal Multicore, e ele vai conversar com vocês, vai dar indicações e também dicas de como você pode fazer a sua melhor escolha de notebook para trabalhar com design gráfico. E eu quero deixar claro, antes da gente entrar no assunto, que se você não tem condições de comprar um equipamento novo, faça o que você tem com o equipamento que você tem em mãos, comece como dá, porque o assunto de hoje é voltado mais para aqueles designers que já têm condições, que já podem e querem investir em um novo notebook, tá bem? Então, Johnny, eu sempre recebo a dúvida lá no meu Instagram e também aqui no meu canal do YouTube sobre qual a melhor opção de notebook para trabalhar com design em 2023. Conta um pouquinho sobre o assunto pra gente, fala sobre as suas indicações, fala também um pouquinho sobre o modelo, sobre o fabricante, pra gente que é leigo entender um pouco sobre o assunto. Então, primeiramente, se você quer um notebook que faça mais do que navegar na internet, você precisa cuidar qual é o processador dele. Mas então, eu separei aqui dois fabricantes, Lenovo e Acer. Eu acredito que esses dois fabricantes entregam um ótimo produto pelo preço que eles cobram. Existem outros fabricantes que eu recomendo, Asus, por exemplo. Qual é o detalhe dos notebooks da Asus? Você vai ter que procurar em sites de importação, em vendedores do Mercado Livre, ou seja, se eu indicar algum modelo aqui, não necessariamente você vai conseguir encontrar com facilidade na internet. Além disso, os produtos que chegam via loja oficial ou Kabum são produtos bem caros. E você consegue esse desempenho ou similar em produtos da Acer ou da Lenovo. Também existe a loja oficial da Dell e ela é recheada de produtos. E qual é a questão que eu tive com a Dell? Quando falamos de notebooks voltados para designers, a tela é importante. Eu não encontrei nenhum notebook da Dell com um quesito de tela IPS. Por isso eu não vou citar nenhum modelo da Dell em si, mas a Dell é uma ótima fabricante de notebooks. Caso você tenha outro monitor que tenha painel IPS, não tem nenhum problema você olhar um notebook gamer da Dell, como o G15, por exemplo. Só não vou indicar nenhum modelo deles nesse vídeo por conta do painel dos notebooks. Claro que existem outros fabricantes ótimos, como a Samsung, mas nessa lista eu já vou te dar 7 opções de notebooks em algumas faixas de preços, e eu acredito que caso você não compre uma dessas opções, você ao menos vai ter um norte do que comprar, visando outros modelos disponíveis no mercado. Então, quando as pessoas vêm falar comigo me pedindo para eu escolher um notebook, normalmente eu escolho as características que vão dar desempenho horsepower, como a CPU, GPU e memória RAM. Mas quando o objetivo é trabalhar com design, existe a questão que eu comentei anteriormente, que é a tela. Mais especificamente o painel que é usado, já que existem muitos notebooks com tela muito escuras, o que torna a vida mais difícil se você precisa ter fidelidade de cor. Por conta disso, eu verifiquei notebooks que possuem telas IPS, que é um tipo de painel conhecido justamente por ter a melhor fidelidade de cor. E também existem monitores com esse painel que possuem ajustes sRGB e outros detalhes. Eu acho interessante a construção dos notebooks da Dell, mas eu não encontrei nenhum notebook no site deles que seja um painel IPS. Todos os notebooks que eu vi ou não falava qual era o painel, isso não é um bom sinal, ou era WVA ou TN. Então, por eu estar indicando notebooks para designers, eu não quero fazer vocês perderem tempo. E agora que a gente já compreendeu sobre os fabricantes, o Johnny já contou pra gente sobre fabricante, como fazer uma boa escolha, conta pra gente, Johnny, quais são as tuas recomendações, fala pra gente quais são os modelos que você indica de notebooks para trabalhar com design. Bom, vamos começar com a lista então. Primeiramente, algumas opções de notebook da Acer. O Aspire 5 Intel vem com um processador de 8 núcleos e com um mínimo de memória RAM aceitável, que é 8 GB, mas é expansível até 20 GB. E como nesse notebook a placa de vídeo on-board, a placa de vídeo vai usar a memória RAM. Então eu super indico ele para começar e, assim que possível, fazer um upgrade de memória. Além disso, ele vem com um pouco espaço de armazenamento, algo que pode ser facilmente resolvido com um upgrade ou um HD externo. Realmente, a parte mais crítica que pode ser um problema é o tamanho da tela. Ela vem com 14 polegadas, mas caso o seu orçamento esteja um pouco apertado, ele é um bom começo. E o próximo notebook dessa lista é justamente um notebook bem parecido, mas com uma tela um pouco maior. O Aspire 5 AMD vem com um processador também de 8 núcleos, também com uma GPU on-board e também com 8 GB de memória, mas agora a tela de 15.6 polegadas. Agora vamos para uma categoria com mais opções de desempenho, notebooks gamers da Acer. Aqui temos o Nitro 5, que é um notebook gamer de entrada. E por que ele é de entrada? Notebooks gamers
gamers se destacam pelas placas de vídeo dedicadas. E aqui você encontra esse modelo de notebook com duas opções de placa de vídeo, ambas as placas sendo de entrada. Existe a opção desse notebook com uma NVIDIA GeForce GTX 1650 e a opção com a RTX 3050. Além disso, o processador aqui pode ser tanto da AMD como da Intel, sendo as versões de CPU com maior TDP, ou seja, processadores realmente voltados para desempenho e não com baixo consumo de energia para poupar a bateria. As versões disponíveis são o AMD Ryzen 5 e 7 e o Intel Core i5 e o Core i7. Por conta disso, também acaba sendo um notebook que dura menos na bateria, mas se você quer desempenho, sempre existe um preço a pagar. Sem esquecer que é um notebook mais pesado, mas nada muito complexo de se resolver. Com relação à tela, existem duas opções: 15.6 polegadas e 17.3 polegadas. O problema maior desse notebook é que ele só tem opção com 8 GB de RAM, e essa quantidade de RAM vai ser o gargalo dele. O processador e a GPU desse computador são ótimos. Eu aconselho comprar esse notebook só para quem comprar e já for fazer um upgrade de memória. O preço dele em si é bem atrativo, mas se você for usar ele do jeito que ele vem de fábrica, pode acabar se frustrando. E jamais use o HD. Caso você compre a opção que vem com HD, já faça o upgrade para um SSD assim que for possível. A memória expansível dele vai ser até 64 GB e o armazenamento de 2.5 polegadas até 2 TB e o M2 até 1 TB. Agora o poderoso chefão da Acer, começando a partir de uns R$10.000, o Predator Triton. Aqui temos um notebook com i7 de 12ª geração com 14 núcleos e 20 threads, sendo um processador de alto desempenho, junto com opções de placa de vídeo dedicadas, começando pela 3060 até a 3080 Ti. Além disso, ele conta com a última tecnologia de memória, sendo aqui DDR5. Ele começa com 16 GB, tendo também opções com 32 GB de memória. O armazenamento existe a opção de 512 GB e também de 1 TB. As telas com duas opções de tamanho, 14 polegadas ou 16 polegadas. Agora vamos falar um pouco dos notebooks da Lenovo. Começando com o V14, ele é um notebook de entrada, infelizmente não tem as versões de processadores de alto desempenho, ao contrário do que diz no site. A diferença desse notebook para o notebook da Acer, o Aspire 5, é que esse da Lenovo tem uma versão um pouco melhor de processador. É quase a mesma coisa, mas é um pouco melhor. No quesito de memória e armazenamento é o mesmo, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Indo para o Legion, que é a linha gamer da Lenovo, temos o Legion 5 e ele concorre com o Nitro 5 da Acer. Aqui você encontra um AMD Ryzen 7 5800H, que é idêntico ao que você encontraria no Nitro 5 da Acer. E a opção da GPU é a GeForce RTX 3050 com 4 GB de memória dedicada. No geral, é bem parecido com o que você encontraria no Acer Nitro 5. E o que vai mudar então? Basicamente a estética do notebook em si e também o fato de que alguns deles podem estar com alguma promoção quando você estiver assistindo esse vídeo. O Legion já vem de fábrica mais preparado quando quesito memória e armazenamento, enquanto o Nitro 5 vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Aqui temos 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Então, para quem não está afim de abrir o notebook e fazer um upgrade desses componentes, eu indicaria mais o Legion. Indo agora para um notebook ainda mais equipado da Lenovo, temos o Legion Slim 7. Aqui você encontra o Ryzen da série 6000 com placas de vídeo Radeon 6000S e memória DDR5. Basicamente, o que tem de lançamento mais recente no mercado atualmente. Esse notebook está disponível com Ryzen 5, 7 e 9. Todas essas versões de altíssimo desempenho. Ou seja, se trata de um notebook mais robusto, com um sistema de refrigeração que também vai ser mais pesado, e é um notebook que vai durar menos tempo na bateria. A placa de vídeo aqui, como eu comentei, é a placa de vídeo AMD Radeon da série 6000. Ele tem as versões desde a 6600S com 4 GB de VRAM até 6800S com 8 GB de GDDR6. A tela dele é de 16 polegadas e ele está disponível com 16 GB de memória RAM e armazenamento de 512 GB até 1 TB. E esses são ótimos modelos que eu indico para vocês. Nadine, é com você. Agora convida essa galera para te acompanhar, fala um pouco sobre o teu trabalho, sobre você e a Juke também, que eu sei que vocês estão sempre ativos criando conteúdo aqui para a internet. Obrigado pelo convite que tu nos fez para participar dando essas dicas. Caso o pessoal tenha alguma dúvida, é só nos chamar que podemos voltar aqui novamente. O nosso canal do YouTube é o Multicore e nós publicamos conteúdo diariamente ensinando bastante coisa sobre computadores no geral. Dicas de upgrade de notebook, desktops, como troca de um componente ou como escolher um componente. Tem bastante conteúdo por lá e claro que sempre pode vir perguntar ou no Instagram ou nos comentários dos vídeos. Muito obrigado novamente, Nadine, pelo espaço para falarmos aqui um pouco mais sobre o nosso trabalho e até a próxima. Muito
Muito obrigada pela sua participação, Johnny. Foi de extrema importância pra galera aqui conhecer mais sobre notebooks e eu também conhecer um pouco mais sobre a área de hardware, que eu não tenho muita noção. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Multicore para vocês conhecerem o Johnny e a Juke lá, que fazem um trabalho incrível sobre hardware, e eu garanto que muitos de vocês também se interessam por esse mundo. Eu vou ficando por aqui agora, eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!